Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Código de Vida. A história de hoje é a partir de Roxo, localidade de Figueiral de Ribeira Grande, Santo Antão. Convidado de hoje é o Sr. José João Maocha, que partilha connosco um pouco de sua vivência. Ele é que passa por várias situações de vida entre Santo Antão, São Vicente, Roças de São Tomé, Angola e se regressa a Cabo Verde, problemas de saúde, mal consegui vencer, e ele te partilha connosco grandes momentos dessa história de vida, um homem que também é dedicado à Igreja Católica. José João Maocha nasceu em 1939 na localidade de Roxo, em Figueiral de Ribeira Grande, ilha de Santo Antão. Passou a sua infância e juventude entre duas fases que considera de muito importantes, ou seja, a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 e a fome em Cabo Verde entre 1944 e 1950. Etapas cruciais e que, de certa forma, tiveram influências na formação do homem que é hoje. Conta que, na época de fome que assolou Cabo Verde, estando ainda em plena idade escolar, foi obrigado a ir trabalhar para ganhar o sustento do dia-a-dia. Entra para o chamado trabalho de Estado, arranjando estradas e em troca ganhava 1 litro de milho. José Maocha tem uma vasta história de vida que nos leva até as roças de São Tomé e Príncipe, onde trabalhou como contratado. Uma aventura que começa em 1959. Por lá viveu durante 7 anos. Não foi nada fácil a vida nas roças de São Tomé e Príncipe, nomeadamente roças de Molembo e Vila Moura, como escreve no seu livro História de uma Vida, publicado em 2019. Fazia diversos tipos de trabalho, sendo a apanha do cacau um deles. 50 escudos por mês era o salário, do qual tirava metade para pagar alguém para o ensinar, pois a vontade de obter conhecimentos era maior. Foi até o primeiro ano do liceu. Angola é outro país que marca o percurso de vida de José Maocha. Chegou a Angola em 1966 para arranjar trabalho. Já tinha carta de condução que conseguiu fazer em São Tomé e Príncipe. Começou a trabalhar como motorista, mas porque as coisas não estavam muito a seu favor, teve que bater em várias portas à procura de alternativas em termos laboral. Entra como carpinteiro na empresa de construções especiais limitada em Cassinga, a 1500 km de Luanda. A sua vida profissional em Angola passa entre várias empresas de construção civil. Uma vida entre altos e baixos e num período muito crucial para Angola, que lutava pela sua independência. José Maocha registra vários episódios marcantes durante os anos que viveu em Angola, designadamente os conflitos armados que chegaram praticamente à sua porta. Escapou por pouco. No meio de tantas incertezas e crises que atingiram o país, chegou a pensar em regressar a Cabo Verde com a família. Mesmo assim, e porque já tinha várias responsabilidades profissionais, ficou até 1998. Foi encarregado de obras da Embaixada da Inglaterra durante 18 anos. Foi distinguido pela sua dedicação e serviço prestado à Inglaterra. Tem uma formação religiosa que começa desde criança. Ensinou catequese na paróquia de São Pedro Apóstolo, em chão de igreja Santo Antão. Em Angola, desenvolveu várias atividades religiosas. Por exemplo, foi vice-coordenador da Caritas na paróquia de São Pedro, em Luanda, durante 13 anos e presidente da Pastoral da Família, também em Luanda. Ajudou na construção de igrejas em Angola, país que o acolheu durante 40 anos. Regressou a Cabo Verde porque era o desejo da mulher, caso contrário, por lá ficava mais tempo. Em Cabo Verde, continuou com a sua missão em prol da igreja. Ajudou na formação da Caritas, foi catequista nos Salesianos, responsável da catequese do Calhau, Madeiral e São Pedro, até a criação da paróquia de São Vicente. É fundador da família Jesus Maria José, um dos impulsionadores na criação da Diocese de Mindelo, responsável pela construção do convento das Irmãs de São Pedro Claver, em Monte Sossego, e da Igreja de São Pedro, para além de várias outras realizações que faz no seu dia-a-dia em gesto de solidariedade para com os outros.
Notivo que a biografia do convidado de hoje do programa Código de Vida, Sr. José João Maocha, cima não referi, mais um filho da Ilha das Montanhas, Santo Antão, tem partilhado connosco grandes momentos e que tem marcado seu percurso de vida. Nós te agradecer a você disponibilidade em estar de Lima hoje, na Código de Vida, e para contar para cabo-verdianos um pouco desta vasta história de vida que você tem andado de Cabo Verde, Santo Tomé, Angola e outras partes do mundo, mas também para ser um missionário, porque é um homem da Igreja Católica e te dá contribuição enquanto cidadão para o bem da sociedade. Primeiramente, eu estou a gostar de conhecer que as memórias de Figueiral que você tem, algumas coisas que marcaram você mais durante a fase de infância e juventude. Muito obrigado por me ter convidado e com muito gosto. Primeiro, poder identificar a minha nascença, né? Nasci no sítio chamado Figueiral da Ribeira Grande, no sítio Roxo. Meu nome é José João Maocha, filho de João Manuel Maocha e de Francisco Guilhermina Rocha. Infelizmente, minha mãe teve de deixar meu pai, já vivia minha pai, eu tinha 6 anos de idade. Minha avó Bepos Campo vivesse, mas ela no sítio chamado Ribeira da Torre, lá em cima na cabeça da Ribeira da Torre, né? Como era muito frio, bastante frio mesmo, e não tinha roupa, porque aquele tempo é tempo de miséria, que é tempo de guerra mundial, e me estava todos os dias de chorar, depois os belevamos. Então assim que os belevamos, como chegava comigo noite à minha mãe, a viver mais minha pai. E assim me cresci até a idade de 8 anos, me comecei a trabalhar para ganhar meio litro de milho no começo. De alimento, né? Porque minha pai era uma pessoa muito pobre da aldeia, porque minha pai não era de lá, ele nasceu na Ribeira da Torre, e ele veio para lá muito jovem, depois eu conheci minha mãe, eles viveram, portanto, tinha grandes condições ali para poder viver. Todos estavam a viver um pedaço de terreno, e ele que tinha, ele está a trabalhar, é aquele terreno que eles dessem ele de meia. Então, até com a idade de 10 anos, nunca tinha nada para vestir, é tudo nu, não está a andar nu, sem nada para cobrir de noite, nada. Então, vai trabalhar com a idade de 12 anos, vai trabalhar na brigada técnica, todo o trabalho hidráulica. Primeiro dinheiro que me ganhamos, comprar um saco, aquele saco chamado saco de larau. Então está a dormir dentro dele, está servindo de cama e ele está servindo também de cobertor também. Cobertor. Mas depois meu pai pediu-me que me abrisse para me cobrir minha mãe e irmã. Então, não está a arrancar palha, estender, não estava deitado, não está a cobrir com aquela coisa. Depois, mais tarde, quando eu resolvi fazer um tebil. Um tebil, não sei se vocês sabem o que é tebil, né? Tebil quer dizer apanhar aqueles bocadinhos de palha pequenina, bete juntar, e não está a fazer como fosse uma esteira. Então está a dar gente para cobrir e para deitar. Era circunstâncias que não tinha na altura na Cabo Verde? Era circunstância que não tinha. O menino está a cobrir só, que deitar na paia. Era assim. Que era cama e colchão praticamente, que tinha outros meios. E com a idade de 12 anos também eu já perdi também de criar sem escola, né? Então me pediu um senhor vizinho que me ensinasse. E ele vai ensinar, mas teve que sem condições. E um dia, um miúdo de minha idade, perto de ti, uma pedra mardosa, que é a pedra de conta naquele tempo, já estava a fazer dito, para fazer as contas, aprender a escrever números, letras e tudo. Então ele partiu, até fora, punha aquela metade de pedra, me dá começar a estudar nele, escrever nele, a fazer cópia nele, a fazer contas e tudo que está a fazer. Depois, mais tarde, sem livre, também me pedi uma senhora que tinha um filho ou um neto para lhe vender-me o livro que ele estudava a primeira classe, né? Então ele dizia para me desse 3 dias de trabalho, ele estava dando aquele livro. Vamos trabalhar aqueles 3 dias de trabalho, mas infelizmente não vai trabalhar para ir buscar aquele dinheiro. Ele vai buscar aquele dinheiro e ficar sem livro. Agora me arranjar outros meios para me possuir aquele livro, né? Me bate a estudar naquele livro, vamos ficar contente que já me tinha um livro. Depois também tinha outra preocupação, que eu não era batizado. Eu era batizado, mas também a catequese com 12 anos, eu me batizar com 18. E ali, enquanto está a estudar com aquele senhor, ele tinha apenas 3ª classe, já está para isso a mais, então vai falar com outro que já tinha 4ª classe, então ele pode ensinar-me. Este que me está a ensinar, ele está a ensinar uma pegueça,
na primeira classe, ele está pedindo 3 dias de trabalho. Está bem dele 3 dias de Troca para trabalho. você aprendesse alguma coisa. Peguei, depois, justamente. E este depois, já como já estava mais crescido, a trabalhar, ele bem pediu-me, aquele outro pediu-me 2 dias. Está dele 2 dias de trabalho. Sempre você foi um homem dedicado a estudos, sempre quis aprender com o mundo, com a vida, né? É isso mesmo, assim. Então, depois quando me fazer 18 anos que me batizar, então o padre Terça gostar de ouvir minhas perguntas, as minhas respostas, ele pediu-me para a paróquia de São Pedro Apóstolo, se me querias, ficasse lá te ensinar a catequesa, te dar a catequesa e te ajudar o senhor Saturnino que tinha conta de uma propriedade que pertence à igreja. Então nós combinámos, dizer, tá bom, está bem, então você te pagava 80 escudos por mês, né? Ele dizia, não, te pagava 70. Mas não vai te discutir, depois me pensar que ele tinha aceitado aquele 80 e acabar pagando mesmo aquele 70. Né? Você explica a maneira que a Igreja Católica está aparecendo na vossa vida, então? É desde criança, né? Bom, em princípio, a Igreja Católica parece ser uma orientação. É como orientar, não é? Orientar mesmo, não só na vida espiritual, mas também na vida formativa, né? Que ajuda bastante. E assim foi um laço que me tive muito grande da Igreja Católica. Sim. Bom, então, nesse caso, me vai apaixonar de igreja, ensino logo, me colher logo 60 e tal criança que me dá da catequese. Me dá da catequese de noite, no fim do trabalho. Tive azar, que um dia uma senhora que era professora, se não me engano, chamava Teresa de Garça de Sema, ela pediu-me que me desse a imagem de Nossa Senhora de Fátima para ir peregrinar na Ribeira Alta. E assim que me entrar na igreja, a igreja tudo suja de dejetos de pomba, e como a parede que separava entre sacristia e altar mouro, que estava a chegar no teto, então as pombas para evitar de ter ninho ali. E como belos ortejos de lá, então me tive azar que me caí daquela igreja. Me caí de lá de cima, me partiu uma costela, me partiu um braço e ainda me apanhar um choque na fêmura, na bacia. Me tive ali em São Vicente, na tratamento, 1 mês e 13 dias. Né? Por isso, por causa de servir a igreja, né? Um ato de boa fé, mas acabou por acontecer um azar, né? É verdade. E quando eu regressei, já nunca queria ficar lá. Me resolvi voltar para o Roxo, onde é que é, portanto, original. Quando me saí de lá de Garça, de chão de igreja, também comecei a trabalhar. Agora já me queria trabalhar para desenvolver a minha vida mesmo na agricultura. Ia-me trabalhar um terreno que era da dona Nina Coen, da Ponta do Sol. Né? Esse mesmo senhor que está ensinando logo que foi primeira e segunda pessoa que me pedi como professor. Então, tomei conta que este terreno a trabalhar. E um dia me cheguei lá de manhãzinha, olha aqui tudo seco. Me desci na ribeira, me subi uma mangueira, me comi manga, depois me desci, me tomar banho, me vai para casa, me vestir, depois me vai para a povoação, me vai dar nome para São Tomé. Nós já era 3 irmãos, no mesmo dia de casa. E no dia que nós te preparar para vir para São Tomé, para embarcar, na Ponta do Sol, eles deram 500 escudos. Mas aqueles 500 escudos já me tinha dividido, quase metade, para arranjar umas calças, uma camisa para a viagem. Quando pegar naqueles 500 escudos, se me tivesse pegado os 500 escudos antes, livre, a que estava a ver para São Tomé, que já está dentro de trabalhar, né? Muito bem. Depois nós vamos para São Vicente, chegamos a São Vicente, nós tivemos ali mais 3 dias, do 20 de agosto, 20 de novembro, de Santo Antão, e no dia, se não me engano, dia 25 ou 27, nós embarcamos para São Tomé. Chegamos a São Tomé no dia 6 de dezembro de 1959. E durante a viagem, nós estávamos a dormir no porão. Era no porão, cheio de cobertor e deitado sem nada, no porão. E então calor, está da casa de gente, então tive que subir com mais um grupinho e nós vamos deitar no convés de barco. Ali a estante de madrugada, então chuva, muita chuva, que nós passar na mar de Sarrolhó, né?
porque lá é um tempo que sempre chove e com calor, então apanhar o resfriamento. Me chegaram só São Tomé doente, assim como chegaram bem para a roça, e logo me deram para o hospital e estive lá uns dias. E maneira que foi a temporada vivida na São Tomé? Bom, a vida de Santo Tomé, em princípio... Porque não te ouvi histórias de Santo Tomé, de dificuldades que pessoas passaram? Sim. De facto, logo me vai trabalhar na roça, na mata. Colhia cacau, subi palmeira para cortar andi, né? Lá é conhecido para dendém, para fazer óleo de palma, capinar, tomar conta da criação também e depois carregar cacau, A gente está a fazer pegar um saco, amarrar as pontas, está no ombro, traz cacau, vai te enfiar nele. E quando tiver quase cheio, a gente está a pôr na chão em pé e depois chamar outras pessoas que é para completar. Então apanhava, põe nas costas e eu tinha que carregar um saco de 70 quilos, vou só apanhar, pôr nas costas e vai despejar na tenda. Você era muito novo na altura, tanto ano você tinha? Nessa altura? Nessa altura, com o Bedarim, tinha Bedarim com 20 quase completar 21 anos. Pronto, já a meroma. E depois aquele outro problema, trabalhar descalço naquela situação que era pique da palmeira, que está a picar gente, era umas formigas que chamava quisson, que nos picava na pé, era sempre por causa das condições, e assim. E o ordenato, o que é? 50 escudos por mês. Chegava no fim do mês, dava 50 escudos. Depois me arranjar também um professor, também um enfermeiro, também que era vizinho, que tinha acabado de fazer o curso, ainda não tinha emprego, falei que ele está ensinando, pronto, começar a ensinar-me também, daqueles 50 escudos, me está a dar 25, me está a ficar com 25. Ou seja, foi uma vida de facto muito difícil, né? Vivida na São Tomé naquela época. Ainda hoje não te ouvi relatos de situações que pessoas estão a passar na São Tomé. Fui tanto de São Tomé, senhora José? Bom, em princípio, vamos chegar lá no 1959 e terminar o contrato em 1962. Já em 1962 já me queria renovar contrato. Então me saí daquela roça, me para outra roça onde eu estava a ficar mais próxima da vila para me pudesse continuar a estudar. E ali me entrei na escola, então escola oficial, embora que até ainda não tinha escola do perto de procurar, mas um professor que estava a dar lá a escola. Eu estava da escola lá, e na escola, depois estava a fazer exame na cidade. Depois dessa roça onde eu estava, depois me desentender, mas o feitor, que era encarregado desta roça, então passar por uma roça Mulambu. Mulambu não, diga-me, saí de Mulambu para Vila Moura. Então na Vila Moura, o patrão passamos 2 vezes a olhar, não sei se tinha condição, não sei o quê, então ele dá ordem para mandar-se mim para a cidade. Então, porque eu queria bem, eu estava a estudar lá na Trindade, se a cidade tinha dificuldade de estudar. Mas ele disse, não, bem que eu me arranjava emprego, eu me arranjava estudo lá. Então tinha lá um cabo-verdiano que é da Ponta do Sol, por nome de Evaristo Lima, cuja ele tinha outro irmão, que o irmão está a ensinar a língua inglesa, e ele, como ele tinha 7º ano de liceu, ele estava a ensinar até 5º ano de liceu. Então, ali me entrar mais ele de estudar, e até quando me fazer 4ª classe, depois me fazer admissão, depois me fazer primeiro ciclo, então depois passar, não podia aguentar mais por causa depois. Então, segunda pergunta. A história ali de uma vida e uma história muito vasta, acima não referi, de senhora José João Mocha, que é convidado hoje ali no programa Código de Vida, um filho de Figueiral, de Santo Antão, e que está ali hoje conosco a fazer, portanto, um pouco esse retrato de forma muito resumida, porque a história é muito grande. Acima já lhe referi, nós ali, as vivências e as dificuldades passadas nas roças de São Tomé, onde é que os cabo-verdianos vivem situações muito complexas e ainda hoje não tem alguns problemas que a comunidade está a passar nesse país irmão, que é São Tomé e Príncipe. Angola também é um outro país onde é que nós convidados vive há alguns anos e também desempenhar grandes funções e teve um papel enorme enquanto cidadão do mundo, mas também cidadão cabo-verdiano. Você conta gente de maneira que Angola também parece, depois da vossa vida, toda uma vivência de São Tomé, mas também não tem Angola, onde é que você apanha um momento
grande que teve aquela situação também de conflito, não é? Então me embarcar para São Tomé, para Angola, digo de São Tomé para Angola, me saltar na Angola, portanto na Luanda, no dia 20 de agosto de 1966. 106, eu tive 7 anos em São Tomé, na Angola. Então, me cheguei lá, mas nunca tinha emprego, não tinha carta de condução, que eu fiz carta de condução em São Tomé, e também a conhecer a estrada de Angola, me tinha dificuldades também de arranjar emprego. E enquanto que eu estava a procurar emprego, encontrei com o senhor da praia, que também já esteve lá na Angola, tinha vindo para Cabo Verde de férias, depois ele ficasse ainda sem trabalho. Então, nós andamos juntos a procurar emprego, e um dia ele dizia-me assim, não tem que ir para voluntário, já que não estou sem emprego, não tem que ir para voluntário. Bom, não combinar dia seguinte que é para não ver comando militar, que é para não ver escrever, para não ver para a luta, era isso. Mas depois, durante aquela noite, eu pensava, mas vai fazer de arma emprego? Não. Isso nunca está fazendo. Estava fora de questão. Isso está fora de questão. Não está fazendo arma emprego. Então, no dia não encontrar, me dizer, olha, eu já me desisti de bem para apanhar esse emprego, porque esse emprego é um emprego que não é nada limpo. Está bem. Dizer, olha, a mim também já me até porque você já era criado em princípios religiosos, né? Justamente. Para estar pegado numa arma que estava contra valores que a igreja está a defender. Então, é assim, depois, pouco depois, então, para uma empresa que abriu para ir construir a 1500 km da Luanda, na construções da mineira, da manganês, onde é que escuta ferro para extração de ferro da rocha para mandar para a fábrica. Então, vai para lá trabalhar. Vai para lá como carpinteiro, começar a trabalhar, depois pouco, me engajar com os portugueses que tinham bado de Portugal contratar, começar a trabalhar meses, quando ali me desenvolver trabalho, passar até ser encarregado da obra, mesma lá. Mais tarde, eu estive lá um ano, pouco depois, me para outra empresa chamada, não, mesma empresa, quer dizer, eu estava no Jamba e me para Cunene. Que meu irmão estava a trabalhar lá, ele teve um acidente, quer dizer, que ainda é Rio, se não fosse um tropa, ele estava a morrer, e então me queria para nós estar juntos. Bem, por azar, me acabei de chegar lá, a regressar para onde é que me estava. Agora me ficar lá naquela construção, uma ponte tinha 900 metros de comprimento, uma ponte sobre o rio, mas ele tinha 9 km e 900 metros sobre o rio, 930 metros sobre o rio. E quando você, com 300 metros, trabalhar aqui. E quando você mudar de cidade, já mesma empresa, mas já com outras tarefas, né? Justamente, sim. Você vai já como o quê? Mas já como mestre de obra. Mestre de obra. Sim, mestre de obra. Depois de terminar, regressar outra vez, já não tinha trabalho, me passar para outra companhia chamada Engenheiro Falcão. Me trabalhar lá até um tempo, depois de acabar o trabalho, me vai para a construção marina de todo o trabalho de hidráulica. Então, me trabalhar lá bastante tempo. Você passou por muitos setores. Sim. Mas também você vai num momento crucial por causa da guerra. Sim. E com a guerra, tem as guerras, mas só que nós ouvíamos guerra era sempre à distância, né? Guerra era só parte norte, enquanto sul não tinha problema da guerra. Então nunca você viu em causa, em perigo por causa de... Sim, senhor. Teve algum episódio? Foi só depois da independência. Depois da independência já foi mais complicado. Depois da transição para a independência na Angola. Aí isso assim, não tive problema. Depois também comprar um caminhão, estava fazendo um curso, me fui atacado pelas tropas no caminho, deram pontapé de bota, estragamos o corpo tudo, né? Eu tive 3 dias no hospital e me deram a procurar receber o Mas por quê? Por que espancar você? Qual é que era o problema? Pronto, a princípio, aquele já estava. Tinha UNITA, tinha MPLA e tinha FNLA. Então, quer dizer, era uma desordem. Para poder se aproveitar de alguma coisa que me está trazendo agora, pronto, deixa eu fazer aquilo, me passar mal. Não tive muito tempo mesmo de ainda poder respirar. Não está com mão na cabeça, não está a sentir dores mesmo. Graças ao médico cubano que me curou, porque minha mulher era técnica de laboratório clínico do Hospital Militar, e então eu conheci lá os médicos então consegui curar. Hoje, como é que você tem Angola? Passa todos esses momentos que você vive lá, as situações mais constrangedoras. Como é que você tem Angola hoje? Não, ainda continuar, ainda mesmo nesse tempo, de continuar.
E depois, quando houve aquela guerra, portanto, entre UNITA e a FNLA e MPLA em Luanda, aquilo foi guerra que foi uma coisa estúpida mesmo. Só numa estrada que dá para Cuca, no dia 15 de agosto de 1975, mataram ali 15 cabo-verdianos, inclusive um parente nosso, lá da Ribeira da Torre, filho de Afonso, não sei se conhece, mas conhece de Afonso da Ribeira de Vinha. Então ele morreu naquela guerra ali. Ele era guarda, então bebe e quando apanhava, ele levava um para deixar para trazer a vida de Jorge morreu. E então, tinha uma quinta mesmo a cerca de 14 km, tinha casa que estava a morar ao pé do aeroporto. Depois que as guerras todas, que estava a viver na Casa Branca, tocou guerra, conflitos, me saí dali e me viver na Petrongola. Lá também depois, voltar a ter guerra outra vez, voltando para casa onde é que eu estava. Pôs as condições, me saí, voltar para lá outra vez, e então ali cabo-verdiano não podia passar ali, porque está a dizer cabo-verdiano, política da PIGC é política da MPLA, portanto, cabo-verdiano também é MPLA. Então, UNITA, a FNLA, matava, né? Então, depois me saí dali e me viver na prenda. E quando me chegar, me viver na prenda, e então foi guerra, complicações mesmo, bombas a cair. Me está levantado de manhã para o meu trabalho, não tinha que entrar a maré que me pudesse avançar, pudesse trabalhar. Não foi nada fácil. E depois de 1900, depois da independência própria, em 1975, que em Luanda morreram cerca de 20 mil pessoas da guerra entre os três movimentos, né? Em 95, outra vez, naquela coisa das eleições, outra vez morreram cerca de 15 mil pessoas. A própria minha mulher, no laboratório clínico, eles dois, ele mais o meu colega, a trabalhar, a pesquisar, portanto, nas análises, uma bala passou entre eles, bateram na parede, não feriram nenhum deles. E depois, quando estava a expulsar a UNITA de Luanda, tinha um comitê de UNITA a cerca de 30 ou 40 metros de distância. E o MPLA, ele está a mandar com as bombas, o governo, né? Ainda MPLA, está a mandar bombas sem alvo. Mandar onde é que ele estava a cair. Então, um caiu na porta da casa e outro caiu dentro da garagem. Tinha lá cerca de 30 sacos de milho, de arroz, de feijão, óleo, para distribuir os pobres que não está a trabalhar na Caritas. E, inclusive, tinha 2 carros de gasolina, tinha lá 2 tambores, um tambor de gasolina e outro de óleo. Então, felizmente, aquela bomba não arrebentou. Não tive sorte, não sei a ler isso. E uma treina, um dia, me está a fazer viagem num caminhão que me tinha de longo curso para Lubito, e estivesse a formar os condutores, mesmo está a formar a coluna para que pudesse viajar. Então, quando chegar no Lubito, de véspera, me levar a carga, me descarregar na fábrica de tinta, depois me passar para uma oficina, me levantar uma mobília que me tinha carregado, que me tinha mandado fazer para a minha casa. Bem chegar no Lubito, eram 4 horas da tarde. Enquanto que ele estava a formar a coluna, dizia, me também. Arrancamos sozinho. Quando chegar no sítio chamado Canjala, à volta de 12 horas da noite, um pneu estourar. Aquele pneu estourar, enquanto que mudar aquele pneu, com fogo, me acender lume, acender palha para fazer lenha, para fazer lume, que nunca tinha nada para iluminar-se, mudar aquele pneu. E no final, estava ali UNITA, formato de trincheira, de esperar aquela coluna de carro dentro do Lubito. Então, me fazia trabalho, me arrancamos, vamos embora. E quando chegar na cidade, eles perguntaram, por falar de Lubito, perguntaram se já não tinha chegado. Eu disse assim, ele já chegou. Que hora que ele chegar? 10 horas. Depois de me arranjar com o pneu, me dormi na Gabela, desculpa.
na Gaberna. Dormi na Gaberna, 4 horas da manhã, então, meti para Luanda, que minha cunhada também que está a carregar café. E quando chegando no Luanda, eles perguntaram se me estava já me disse, eu disse sim. Então, aquela coluna, quando saiu, 17 caminhões, unidas queimaram tudo. Os camponeses queimaram tudo. Falar do senhor José João Maocha, mais conhecido por Maocha, é coisa que nos dá muito gosto, desde já. O José Maocha, para nós, e para mim pessoalmente, que tenho convivido com ele há longos anos, na igreja, na pastoral, mas sobretudo também na sua dedicação profissional, o Sr. Maocha é um homem muito completo. É um homem que tem um amor enorme à sua família, e eu penso que é a primeira coisa a salientar, porque no mundo de hoje, onde a família é relegada para um segundo plano, para um terceiro, e tem um amor enorme à sua esposa, à sua filha doentada, e é um homem da família. O Maocha é um homem da comunidade. Em muitas ocasiões, sempre que é preciso ele estar presente para nos dar um apoio, ou na liturgia, ou em alguma atividade que vamos organizar, seja em Salamanca, em São Pedro, no Calhau, aqui na cidade, podemos contar com o Sr. Maocha de uma forma impressionante. O Maocha é um homem que é um exemplo para nós, porque teve uma vida sacrificada. Desde muito cedo, um gosto enorme por conhecer mais, não só a Bíblia, mas por estudar. Fez de tudo, não tinha possibilidades, família pobre, mas daquilo que eu ouço, ele não perdia nenhuma oportunidade para se edificar como homem. E fez um currículo de autodidato que é uma coisa extraordinária, quer em Cabo Verde, quer em Angola, onde ele esteve, voltando de novo a Cabo Verde. O Sr. Maocha tem muitas formações a nível da catequese, a nível da liturgia, e isso é bom porque muitas vezes encontramos pessoas que têm oportunidades e não as aproveitam. O Maocha criou as oportunidades. Pinceladas de um retrato de vida hoje ainda nos espaço de Código de Vida de Televisão de Cabo Verde. Simão referi na abertura também o convidado de hoje, Sr. José Maocha, é igualmente um homem dedicado à Igreja Católica e instituição religiosa que ele tem também feito obras, nomeadamente na Igreja de Nossa Senhora da Luz. Obras que você tem feito porque você também é um homem da construção civil e sempre dedicado a causas da Igreja. Mas também, para além da Nossa Senhora da Luz, você tem abraçado outras iniciativas da Igreja, de ajudar famílias e ajudar pessoas, e ajudar idosos, como forma de dar e levar um conforto para pessoas. Mas tem sido esse trabalho também. Quando eu chegar ali, me trazer algumas cartas de recomendação das paróquias, mesmo próprias da Diocese da Angola, para me apresentar onde é que me tivesse na paróquia, que me está também instalado, porque sabia mesmo a paróquia, acabei indicação nenhuma. Então, quando chegar na paróquia Nossa Senhora Luz, entregar o padre a carta, ele abriu, então pôs-me para trabalhar com a Caritas. Em primeiro lugar, pôs-me para trabalhar com a Caritas. Então, ficar adjunto da presidente da Caritas a trabalhar e logo, imediatamente, as antenas que tivesse nas zonas todas onde é que tinha os pobres, né? Me visitar tudo. E depois me acompanhar, fazer muitas casinha de tambor, consertar algumas casas que não está a poder. E depois me terminar, me está a dar 10 contos por mês de cada zona. Né? Uma zona me está a dar 5 mil, num me está a dar 5 no outro. Quer dizer, que os outros guardam assim nas antenas, né? Como está a dizer que uma das vezes as pessoas também pedem para comer escatinha com que comer para jantar. Caso chegasse alguém para então alguma coisa. Comprar comida, depois no outro mesmo estava a dar novo. Me beta bem, mas depois que vou a comissão, me dá conseguir, beta, é muito longe, onde também resolver formar famílias dos meus dizer da qual que for, que já me era fundar na Angola, que a mim que fundar aquilo. Então, numa reunião que nós tivemos de conselho paroquial, então, não poder frisar, o Dr. Dores Moraes, dizer que a Diocese está a criar agora, recente, ele não tem nada, não tem recursos, e quem puder ajudar a Diocese, pode ajudar. Então, dizer, olha, enquanto o que é da obra, não está para receber da obra, todos os pesos da obra não estão entender. Se ele quiser fazer manutenção à casa dele, estou oferecendo. Então, logo dele recado, manda-te mesmo. Manda-te mesmo, logo atribuímos construir-se a obra de São Pedro Clavo, das Irmãs de São Pedro Clavo, que estava orçada em 30 e tal mil contos.
Ele pediu-me se me podia orientar aquela obra, como mestre de obra, mas eu disse isso plenamente, né? Me orientar aquela obra até construir. Depois daquilo, nós passamos para a igreja de São Vicente, Nossa Senhora da Luz. Foi renomeada aquela parte de trás, está aqui na chão, tudo aquela parte. Tudo é você obra, né? Sim, na obra. Você colocar toda uma experiência vivida na Angola e em outros partes do mundo, também ao serviço da igreja de Cabo Verde. É isso também, sim. Então está aqui na chão, o engenheiro apresentamos um projeto, uma planta, dizendo o que você queria, dizer aquela placa tem que subir e aquele tem que descer. Então você, e como é que não tem suportelo? Não tem suportelo com uma viga, toda a viga. Então você levar essa coisa para casa, você faz uns riscos, você dá mesmo escrito à mão, porque na segunda-feira, era numa quinta-feira, na segunda-feira botou já tudo na Ribeiro Julião. Então estruturar a igreja no Ventel, e como podemos ver como é que está a igreja, uma igreja bonita. Depois ele trampa para a igreja de São Pedro, construí a igreja de São Pedro. Depois ele pediu-me para também construir a igreja não era igreja, na igreja de São Vicente. São Vicente. Aquilo era uma casa de acolhimento. Era para acolhimento, mas depois mais tarde, quando nós vi cavo 1 e cavo 2, depois na placa para cobrir cavo 2 para fazer a piso da resto de chão, então resolveram construir a igreja. Pronto. Na altura, me para Portugal, como é doente, e quando me chegar ali, me tinha as paredes levantadas, então ele entrega a obra para construir. Então, além disto, tem mais obras que vamos fazer para aí fora. E o seminário, agora nesse momento, não tive de construir seminário, onde é que vai ser seminário onde é que está na Bom Pastor é provisória, mas estou a fazer seminário com todas as condições ali na Torrada. Muito rapidamente, você fala, gente, sobre o instituto que foi criado em 92, Instituto Maria José, né? Maneira que, portanto, a criação deve surgir, ou é tudo a influência do trabalho já feito na Angola? Bom, em Angola, como é que tudo aconteceu? em sequência, né? O que aconteceu, portanto, o surgimento hoje a Fraternidade Jesus Maria José, no encontro dos bispos africanos em Kampala, em 1988, então os bispos acharam que as congregações podiam associar os leigos. Quem são os leigos? Pode a gente não saber o que é os leigos, né? Os leigos são todos batizados, né? Quando é padre, quando é irmã, irmãs são de vida consagradas e os padres são, portanto, são presbíteros. Então, os leigos que também associasse as congregações religiosas para poderem levar o evangelho aonde que os padres e as irmãs não podem chegar. Então, nisto, uma irmã chamou-me, dizendo assim, depois que me dá catequese, que eu não saí de missa, me dá catequese, depois catequese, aquela irmã chamou-me, dizendo assim, não, São Mós, estou a sentar um pouco. Olha, acontece o seguinte, o sino dos bispos africanos em Kampala, então os bispos acharam que deve associar ela é brasileira, e associar os leigos para levar o evangelho aonde que as irmãs e os padres não podem levar. O que o senhor acha? Nós podemos associar Jesus Maria José, congregações de Jesus Maria José? Muito bem, sim senhor. Então você pode ajudar? Ajudar, sim senhor. O que você quer ajudar? Convidar a pessoa, pronto. Então, está a trabalhar na Embaixada Britânica, então fazer listar os nomes tudo à mão e me levar aquela secretária e dizer, olha, passei-me na mão, faz favor, e fazemos também um convocatório. Fazer aquele convocatório, nós reuni 20 e tal pessoas. Depois foi andando, já tinha 40, então a irmã chamar um padre salesiano para pregar-nos o retiro. Então pregou aquele retiro, nós éramos 40 e tal, tem aquele padre. E a partir daí é que está surgindo, então. Depois dizer assim, olha, sabe uma coisa? Desses 40 e tal pessoas que está aqui segurando, vai ficar uma cabeça de peixe ou 2 cabeças de peixe, mas não importa, porque a vida de Deus é mesmo assim. E aquele 40 e tal pessoas vai acabar para cá, ficamos 5 casais. 5 casais. Então, não dá continuidade aqui, começar a subir. Então, quando me vem para Cabo Verde, então me queria fundar, me pediu o parque da paróquia Nossa Senhora da Luz, mas eu não queria, não dá a querer. Não queria mesmo, a não dá a conhecer. E um dia, Tchelberto Féria, ele era, não sei se você está conhecendo o padre chamado Padre Tifefa, então Alberto Féria, ele é espanhol, Alberto Féria, me fundou o grupo. Quando chegamos, apresentei-lhe o grupo, ele não arranca cabelo de cabeça porque era ele tinha cabelo de cortadinho acima de mim, né? Ele ficava aflito. Já o senhor pediu falar com ele perguntava, já você falar com o bispo? Ele disse, não,
Por acaso, não. Primeiro é o senhor que tem que apresentar e depois vai o bispo. Então, pode marcar uma audiência com o bispo para o senhor falar mais ele? Sim, senhor. Então, marca uma audiência, me vai falar mesmo o bispo, me sentar 1 hora e tal, o bispo me explica como foi e qual é o objetivo dos institutos. Objetivo, e ele dizia-me assim, olha, isto não será obra do diabo. Me dizia, não, senhor bispo, não é obra do diabo porque nunca tive de inventar. Já o fundar, mesmo foi com o fundador em Angola, deu resultado, viver 7 anos, então trazer também a vivência para aqui. E hoje há um reconhecimento, né? Hoje já foi reconhecido, já não estive no Brasil já 3 vezes para fazer um estatuto para ser agora mandado para Santa Sé. Era ser mandado para Santa Sé agora em 2021, foi por causa dessa situação, nós tivemos que deixá-lo parado para ser reconhecido pelo Santo. Eu conheci o Sr. Maosha já de longa data. Pessoalmente, conheci-o a partir de 2006, foi quando vim para aqui eu, mas já ouvia falar muito do Sr. Maosha, da relação que ele tem conosco, com o nosso Instituto, porque em tempos de guerra, em Angola, ele trabalhou junto conosco, naquele tempo difícil, e ele era para nós como um pai, que em tempos difíceis de guerra, que não havia alimentação, não se podia sair à rua, e ele todas as semanas deixava as suas coisas com perigo de vida e deslocava-se sempre com o carro cheio das coisas que ele tinha, que ele comprava, que ele conseguia, para nos dar alimentação, mesmo correndo o risco de vida naquele tempo perigoso. E não só a nós, aquele povo de lá tem uma história parecida à nossa, que este homem era um homem desapegado, que trabalhava sem sequer se lembrar dele. Depois, a partir de 2006, quando ele veio de Angola para Cabo Verde, e já tinha bebido do nosso carisma, que era trabalhar com as famílias mais desfavorecidas. Então, ele, quando chegou aqui, sentiu que tinha que trazer para aqui também as irmãs, para perto dele, para trabalhar nesse carisma, embora ele começou a trabalhar mesmo sem a nossa presença, ele já começou a trabalhar pelos mais desfavorecidos, com famílias pobres, com donativos, agregou um grupo de famílias para trabalharem com ele. E o que nós conhecemos dele, a partir de nós aqui chegarmos em 2006, ele fez tudo ele trabalhou para que nós chegássemos aqui. Falou com as autoridades, falou com o bispo, falou com tudo, e quando chegámos, ele foi um verdadeiro pai para nós e a esposa uma verdadeira mãe. Senhora José João Maosha lança já há pouco tempo esse livro ali que está, portanto, retratar seu percurso de vida, precisamente História de uma Vida, que não tenta tentar contar ali nesse espaço de nós de Código de Vida. Mas é que parece a ideia de lançar esse livro, senhora Maosha? Em princípio, em Angola, há um escritor que pediu-me se ele podia fazer um livro sobre a minha vida. Mas dizer que não, que nunca cresce privilégio, nunca cresce. Mas depois há uma pessoa que sempre atrás de mim, que nós vivemos juntos, há sempre uma situação, até for uma pessoa religiosa e uma irmã, ele pediu-me, colocar você vida no papel. Colocar você vida no papel, que é para dar às pessoas também saber como é que eles podem enfrentar a vida. E depois não estão bem pensados, de facto. Mas então, deixa-me bem escrever a história na minha vida para poder ajudar as pessoas. E assim mesmo, até quando me lançar, professores pegam esse livrinho e explicam na escola. Alguns explicam na escola, dizer que enquanto naquele tempo nós tínhamos dificuldade de estudar e a pessoa que não tinha condição de procurar. E agora há possibilidades das crianças que querem estudar. Então isso é mais uma forma que a pessoa pode enfrentar a vida. Para as pessoas lerem esse livro, as dificuldades como passar, as vicissitudes como passar, a forma como enfrentar a vida.
e até onde, como digamos, sou pegar aquele livro com muita atenção a ler, Você passou uma vida Isso é bastante... mais uma vida. Uma vida com muitas páginas, né? Sim. Entre altos e baixos, a fase de criança, adolescência, até a juventude também tive dificuldade, e você vive umas etapas importantes para o mundo e para Cabo Verde, guerra mundial e também fome, que afeta a nós. Pois é, a Guerra Mundial, depois de 1940, foi a Guerra Mundial que Cabo Verde sofreu. Bom, você sabe quando é que me vesti a primeira calça que me vesti? Eu tinha 17 anos. Primeira casa. Minha cozinha está andando fanando, está sentindo vergonha. Sim, sim. Com 17 Era a realidade que não tinha a na realidade. Cabo Verde, né? A realidade. Primeiro a gente está a caçar para comer. É para escapar a vida, para não morrer, né? E é assim. Muito bem. E depois você lança um outro também, que é Pastoral dos Doentes e dos Óbitos, porque você tem a missão de cuidar dos vivos, mas também daqueles que infelizmente partiu. Mas qual é que é essa missão? Bem, esse livro também surgiu também, como nos meus estudos também, me fazer também a disciplina da pastoral dos doentes e dos óbitos, né? Os doentes, quer dizer, há certas lacunas nos óbitos. E os doentes, por exemplo, uma pessoa também visitar um doente, por exemplo, no hospital, está em volta daquele doente, de falar, de conversar, não falar com o doente, mas de falar entre si, e de perturbar um doente. E a recomendação que me fazia ali para que sentar na cama, quando estiver a visitar um doente. E essa é uma catequese também, essa é uma espécie de catequese, que é para as pessoas poderem saber como comportar com o doente, porque o doente tem várias etapas, cada doente tem a sua forma de agir, a revolta contra si mesmo, a revolta contra a instituição religiosa, a revolta contra si mesma, uma certa frustração por estar naquela condição, naquele momento, né? De ficar frustrado, não é? Então, portanto, tive uma inspiração de escrever esse livro para poder ajudar as pessoas. E depois outra coisa também, é um hábito também que as pessoas têm. Por exemplo, quando uma pessoa morrer, é formar altar, é rezar, procurar sempre dar comida às pessoas que vêm de longe, aquela coisa. Não. Outros médicos vão morar lá, sentar na casa, te esperar para comer, café, almoço, jantar e gruguinhas, aquela coisa toda. Então, é uma coisa também que deve ser corrigido. Já está bem de longe, por exemplo, em Cabo Verde já está bem de longe. Tradição, né? A tradição antiga, por exemplo, quando não tinha carro, por exemplo, agora me faziam a ver. Uma pessoa que morreu, por exemplo, na Calhau. E no outro pé dali, por pé dele, peso-me lá. Naquele tempo a gente estava bem a pé. Estava a pé, depois a pessoa já está calculando. Fazer comida, porque as pessoas também de cidade andam bem e bem, andam precisar de comer, andam bem. Então, trazer esse hábito daquele tempo. Mas agora já não tem essa possibilidade. Se me der daqui para Calhau, 10 minutos ou 20 minutos, já me chega lá, mais 20 já me chega lá, então é isso. E depois uma coisa também, as pessoas gastam uma grande fortuna para enterrar uma pessoa, para enterrar os seus mortos. E sem necessidade, porque às vezes é só para mostrar aquele caixão, um caixão de 100 e tal contos, não sei o quê, e às vezes a pessoa também deve, que é para poder enterrar aquela pessoa. É só aquele caixão só apoiar na estrada, na caminho, enquanto durante até semana já botar para o tudo. E depois a pessoa faz dívida grande, que ela também tem dificuldades de pagar por causa de enterrar os seus mortos com pompa. Pode ser que é pompa mesmo, né? Que é pompa, porque já não morreu, só para no caixão, quando me cresce. Sim. Tem a necessidade de uma certa educação de pessoas no momento também mais doloroso, que quando faleceu um familiar, para ter uma certa educação no sentido de evitar gastos, endividamentos e outras situações que podem depois também bem dificultar a própria família. Sim, porque, claro, se ele é bem você está a fazer esse trabalho também educativo, nesse aspecto. Sim. Não, por causa até nas minhas catequesas, me frisar sempre essa forma que a pessoa deve. Quem puder, quiser fazer, mas ninguém tem que olhar aquele caixão. Toda a gente vai com a intenção de acompanhar até a última morada aquele nosso irmão que vive nós. É um homem desapegado, um homem disponível, um homem que não pensa nele, mas pensa nos outros. Eu acho que quando ele um dia me pediu para fazer uma apresentação
do livro dele, uma pequenina apresentação, eu disse e continuo a dizer, não conheci aquele homem da sua infância, mas pelos escritos, por aquilo que eu lhe ajudei a compilar, eu vi que ele teve uma vida dura, mas não uma vida desanimada, sempre uma vida determinada a querer lutar e fazer o bem. Então, e é isso que a gente continua a ver naquele homem, agora na vida adulta, que ele trabalha não para interesse próprio, mas para interesse dos outros. E a gente vê mesmo os pobres que se aproximam dele, na casa dele, que todos os dias vão pedir, e ele nunca manda ninguém sem nada. E nos pergunta sempre se nós temos alimentação para dar também na porta. Se nós não temos, ele procura levar sempre lá para nós também fazermos esse trabalho. Então eu acho que é um homem que a gente nem sabemos caracterizar. É uma pessoa disponível, uma pessoa que não olha atrás, não pensa duas vezes para fazer o bem. E eu acho que quem quer conhecer melhor o Sr. Maosha, eu penso que os vicentinos todos o conhecem, falando no Sr. Maosha, todos conhecem um pouco da vida dele. Mas lendo a história dele, da sua infância, de um livro que ele editou há pouco tempo, que conta essa história desse homem corajoso, desse homem desapegado, disponível, um homem amigo de todos. Todo esse trabalho que a senhora José Maosha tem desenvolvido também é reconhecido por várias instituições dentro e fora do país, nomeadamente pelo governo britânico, tendo em conta a missão que foi desempenhada também na Angola. Para terminar mesmo, um pequeno comentário, esse reconhecimento que a sociedade está a fazer do seu trabalho, mesmo a nível internacional, é um estímulo, é uma gratidão grande, não é? Por acaso eu me senti alegre porque as pessoas estão a reconhecer, porque às vezes, mesmo a fazer uma homenagem a uma pessoa depois de morrer, como dizer, pode ser uma homenagem depois de morrer, coitado, já não ia nada, né? Mas a gente sentia ali, ninguém está a fazer para ser louvado, para ser agraciado, não. A gente faz pelo amor. Fazer amor, ajudar ao outro, apresentar alguma coisa que vai ajudar outra pessoa. É isso, mas não é para... Notar que você te queres dar teu pobres no São Vicente, Santo Antão e não só. Por acaso, isso é que é verdade, dá comida quase todos os dias, mesmo a pessoa que vem na porta pedir comida cozida, não está dela comida, não está fazer bolsa, não está levar para, não está dela para levar, e depois mesmo em casa, todos os dias, durante esse tempo da pandemia, nós organizamos na missão todo o nosso grupo, todos os 24 de mês, nós também levar uma cesta básica a famílias pobres nas zonas. No dia 24, nós também, às vezes, nós preparar 30 e tal, 40, então nós também a pé mesmo vai levar. Nós dá na zona da Ribeirinha, zona de Chanfanec, zona da Espia, Cruz João Eves, Xandalecrim, Ribeira Bote, São Pedro, Calhau, Madeiral. Então, todos estes lados nós também, todos lá não tem. Já não passar a correr tudo e nós voltar de novo. Mas sabe também que você te sempre mensagens e conselhos para pessoas, você está a preparar casais no momento de contrair matrimónio. De maneira que tem sido também esse trabalho. E qual é que é a mensagem já agora? Você está a chapa toda a família de Cabo Verde. Por acaso é uma coisa, por exemplo, em nível de São Vicente, as pessoas que também ter casar, que não são batizados, é mim que está preparado. Nós temos 3 paróquias na São Vicente. Aquela preparação em que maneira? Você explicando-nos rápido. É a catequese. É uma catequese que nós primeiro nós ensinamos como é que eles podem viver um outro dentro da família. Procurar aqueles que se entendem, conversar e nunca criar atritos e entregar todo o amor ao outro para poder viver. Primeiro dá aquela forma de vivência, para que não haja atritos entre eles concordam, que às vezes também as pessoas estão a criar a mesma coisa, estão a criar a mesma confusão entre eles por falta de entendimento, por falta de diálogo. Então, isso é a primeira coisa que nós aplicamos. E depois nós aplicar outra forma de vida para também direcionar para Deus, né? Como diz o sacramento, tem 2 dimensões.
Primeira dimensão é santificação do corpo e da alma. E segunda dimensão é colaborar com Deus na procriação, multiplicação e transformação. Tendo em conta toda a vossa experiência de vida, uma mensagem final que o Sr. José está a deixar ali para tudo quem te acompanha a nós. Qual seria a mensagem que você está a deixar? Bom, a primeira mensagem que eu me queria deixar que as pessoas sejam também coerentes na sua vida e tenha sempre aquela forma também de dar, ajudar as pessoas, principalmente na orientação, no conselho. Aqui em São Vicente, por exemplo, no Otoiaque, uma das vezes muitos casais estão em situação de ruptura. Então, é uma missão também que tinha minha mãe e mulher, a ir em encontro das famílias que na situação de separações. Então, fazer-lhes compreender que melhor estar junto, aquela forma de fazer reconciliar-se com o outro. E enquanto dessa história, da história de uma vida, é a pessoa poder ler, porque esse livro está em todos os lados, pode encontrar a história, que é para poder saber qual enfrentar, como é a forma de enfrentar. Para enfrentar a nossa vida, também com a leitura que nos ajuda. As dificuldades, não tem que deixar sempre as dificuldades para trás. Se não colocar dificuldade na nossa frente, nós tem grandes problemas, né? Então é assim. Por exemplo, mesmo tive muita situação de doença de tifoides, me caí da igreja, me fui operado, 3 operações que me tive da hérnia, 2 em Angola, 1 em Portugal. Me tive a operação da próstata na África do Sul, me tive a operação ali da hérnia aqui em São Vicente, me veio operar na Portugal, uma operação que ninguém contava que vir, que é a operação do reto, né? Me catei reto, como está ali, me catei reto, tirar uma reto fora na Portugal. Gostaria também de sublinhar que é alguém que, a nível profissional, o Sr. Mocha, é preciso nós sermos capazes de lidar com ele, porque ele é um homem exigente, no bom sentido da palavra. É um homem sumamente responsável. Gosta de ver as coisas a tempo e horas, não tolera gente que não trabalhe junto dele e, da nossa parte, que ele tem assumido muitas obras na Diocese, Igreja de Nossa Senhora da Luz, São Vicente e outros projetos que nós temos encarregado a ele de fazer. O Sr. Mocha é um homem que precisamos estar a acompanhá-lo permanentemente, porque ele não brinca em serviço, como se costuma dizer. E isso é uma coisa muito boa, num mundo onde também encontramos pessoas que cada vez mais deixam estar, deixam andar. Não, ele era para ontem, era para ontem. Era um bocadinho este testemunho que gostava de dar de Sr. Mocha, um homem muito íntegro, muito completo, muito amigo, muito sociável e, com a sua idade, sempre voltado para a frente, aberto à novidade, à criatividade. Tem acompanhado muita gente para se batizar, para se casarem na igreja. É um homem que vive voltado para os outros, sobretudo, e isso faz dele um homem muito feliz. E cima nós convidamos a dizer, quem quiser conhecer um pouco melhor essa história, está a ler esse livro, precisamente, onde é que ele está a fazer todo um retrato de uma vida, onde é que ele está a passar por várias situações, desde Santo Antão, passando para Santo Tomé, para Angola, se regressa a Cabo Verde, problemas de doença, várias dificuldades que ele viveu e ele conseguiu superar e, portanto, te partilhamos a nós, li nesse livro, a história de vida. Foi assim mais uma edição de Código de Vida, não te agradecer.